Pessoal, agora então, boa noite, oficialmente aqui no nosso grupo de estudo. Hoje nós estamos aí na nossa reunião 6, estamos já caminhando para o final dessa jornada, né? Que depois da próxima reunião já passou aí da metade do nosso grupo de estudos. Bom, essa reunião eu vou só lembrar vocês, estão vendo o slide aí, né? Que a SED preparou para a gente. Falando aí um pouquinho da câmera aberta, e aí eu só vou retomar com vocês essa necessidade da câmera aberta, até um aviso aí para vocês, para depois vocês não se prejudicarem também, até porque essa condição está no manual do cursista, e o BI, eles têm sido muito, assim, fiel ao BI, então sempre a gente está recebendo relatório, tendo que justificar ali o fechamento da câmera. Então, se vocês não puderem abrir, aconteceu alguma coisa, por exemplo, em um dia, em uma reunião, vocês colocam ali no chat, registram no chat certinho o que aconteceu naquele dia, para que fique registrado ali para vocês, tá bom? Vamos lá então, gente. Ó, nossa reunião hoje é a sexta e nós vamos trabalhar hoje com plano de animação. A gente já trabalhou parte do plano de animação, mas nós já entendemos assim um pouquinho do que realmente ele é. A gente trabalhou questões ali referente à atividade de animação antes da leitura e a atividade de animação após a leitura. Boa noite para o pessoal que está chegando. A gente acabou, estamos iniciando agora, tá? Hoje, dia 20, nós estamos no dia 29, né? Mas faz parte da semana de 26 a 30/6. Então, a nossa temática, animação de leitura, plano de animação. E hoje, gente, reunião 6, hoje a gente começa a preencher a nossa segunda atividade avaliativa, quer dizer, a nossa primeira, que é o diário formativo, né? A implementação é a segunda, porque vocês acabam realizando ela ali num período maior. Mas esse diário formativo nós vamos preencher hoje, lá no finalzinho da nossa aula. Tem um tempo aí que eu vou trabalhar com vocês e nós vamos preencher todos juntos esse diário formativo, tá bom? Estamos divididos, então, hoje em 5 momentos. Eu vou iniciar ali com o nosso acolhimento, depois eu vou passar um pouquinho para o nosso início de conversa, que já é grudadinho com o acolhimento. Aí a gente vai fundamentar algumas coisas, alguns conceitos, e depois... Não mudou o slide. Sheise não mudou o slide. Não mudou para vocês? Não. Era só um pouquinho, então. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer só a troca da minha internet, mas é do meu computador, que do meu tablet, onde vocês estão me vendo, eu não vou precisar, porque não mudou para vocês que a internet caiu, tá? Então, eu só vou trocar aqui rapidinho de internet. Eu tenho 2 internets, vocês têm noção do que é isso? 2. Já troquei e já vou voltar, já vai aparecer para vocês, só vou ter que compartilhar novamente, tá? Tenho 2, porque acontece muito isso aqui onde eu moro. Quando uma cai, a outra é a que me socorre. E a outra caiu e não voltou, não. Pelo jeito vai demorar. Então, deixa eu... Obrigada, se não é por ver ali que não estava passando. Olha ali, ó. 5 momentos. Eu vou começar pelo acolhimento. Grudadinho com o acolhimento, a gente faz o nosso início de conversa. Depois, a gente trabalha ali a fundamentação, um pouquinho ali da nossa prática. Vamos ter um em ação, 30 minutinhos, e depois a gente conclui com as atividades ali do diário formativo e o preenchimento do Contribua Conosco, tá bom? Então, já que nós vamos iniciar com o acolhimento de hoje está bem legal. Eu vou colocar o link para vocês também, mas nós vamos fazer juntos aqui, tá? Vocês vão contribuindo aí comigo. Levante a mãozinha quem quer falar, coloca aí palminha se vocês gostaram da atividade, se vocês estão gostando aí da ideia, tá? Então, a gente trouxe aqui para vocês um desafio de leitura, e nesse desafio de leitura, nós vamos ver se vocês conhecem a história. Então, eu vou colocar para vocês o link, é um jogo que a gente preparou ali no Word Wall, a nossa técnica preparou no Word Wall,
E ele ficou assim bem bacana. E nós todos ali vamos verificar o nosso conhecimento da história da Alice no País das Maravilhas. A gente pegou uma história bem comum para ver se todo mundo está por dentro da história realmente. Eu coloquei o link para vocês e aqui a gente vai começar juntos, tá? Então, eu já entrei, já estou compartilhando e a gente vai começar agora. Então, a nossa história, vamos ver ali, é um joguinho para relacionar. Então, vamos ver se vocês vão conseguir aí contribuir com a gente hoje. Opa! Lembrando só que, de repente, vocês entram aí e a primeira pergunta é diferente da minha, porque ele embaralha, tá? E Alice é levada ao júri da rainha. Por que será que a Alice foi levada ao júri da rainha? Quem consegue ali identificar a resposta? Deixa eu só aumentar aqui. Quem? Só abrir o microfone e falar. O meu tá diferente aqui, Geise. É, porque se você abriu aí, ele embaralha as questões, tá? Tá, mas eu respondo daí é que apareceu para mim? Não, responde essa que está na nossa tela. Tá. Podem falar aí oralmente para eu poder marcar aqui. Ninguém ainda conseguiu identificar? Vocês já identificaram. Pois ela for acusada? Opa, deixa. E pois ela foi acusada de envergonhar a rainha? Vamos ver? Certo, eu sabia que vocês tinham identificado já. Próximo. Quando Alice encontra o castelo da Rainha de Copas, se depara primeiramente com ajudantes da rainha pintando rosas brancas com uma tinta de cor carmim. Por que eles estavam pintando, gente? Porque eles plantaram rosas brancas ao invés de rosas vermelhas. Porque eles plantaram rosas brancas ao invés de rosas vermelhas, isso mesmo. Em busca do caminho de casa, Alice acaba por encontrar a lebre e o chapeleiro maluco, em o que seria uma hora do chá, em homenagem. Essa hora de chá era em homenagem ao quê? Ao desaniversário de ambos. Ao desaniversário de ambos, né? Algo que ficou muito marcado no livro, essa palavra desaniversário. Alice encontra a borboleta azul para lhe ajudar, mas não compreende o que ela quis dizer com suas instruções. O que foi que a borboleta disse que Alice não conseguiu entender? Vocês estão até agora, ó, show de bola. Quem localizou pode falar. Porque ela prefere livros com gravuras? Será que é porque ela prefere livros com gravuras? Qual foi as instruções da borboleta? Vou marcar que o Fran Carlos falou, tá? Vai dar errado, né? Ah, não foi. A menina acaba por ficar com eles, mas faz parte, gente. É alguma coisa ali, né? A menina acaba por ficar com eles para um gole de chá. E o que aconteceu quando ela fica? Então ela por fim fala? Posso Não, marcar então? não, mas é parabenizada pelo seu desaniversário. Ah, sim, e agora? Quem acha que é parabenizado pelo seu aniversário, coloca ali um joinha.
E quem acha que é o verde, coloca um joinha para baixo ali, um não curtir. A maioria ganhou aqui no joinha, então, mas é parabenizada pelo seu aniversário. Alice acaba por se afastar de sua ama. Lembra que a Alice tem uma cuidadora que está lendo para ela, mas ela se afasta? Por quê? Porque ela prefere livros com gravuras. Porque ela prefere livros com gravuras. Errado! Deu errado. Eu acho que é porque a gente tinha marcado aquela hora, né? Não, é aqui, ó, porque ela imagina que o mundo fosse só dela. Olha, gente, foi, hein? Até eu passei agora. Quando a Alice caiu no buraco do coelho, ela fora levada a diversos lugares e apresentada a muitas criaturas e pessoas. No entanto, disse para a garotinha, aqui nada é impossível. Aí você tem que preencher ali, ó. Ela foi em lugares e apresentada a muitas criaturas e pessoas, no entanto... O Jardim das Flores? A maçaneta? Meu Deus, eu não sei. E agora? Jardim das Flores, maçaneta. Vamos lá. Quem é Jardim da Flor? Coração. Quem é maçaneta? Joinha. Coração, coração. 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 Todo mundo coração. Teve um joinha. Maioria coração. Então, a gente vai no coração, que é o Jardim das Flores. Errado! Acabou o tempo. Acabou. Então, assim, legal. A gente não conseguiu ir até o fim, por isso que eu deixei aí para vocês, que a gente está fazendo aqui bem interativo. Mas, assim, é bem bacana. Se vocês gostaram, vocês podem colocar palminhas aí. E é uma ideia, até mesmo para o ensino médio, tá? Você não precisa preparar algo tão infantil para o ensino médio. Você pode pegar livros com uma literatura mais aprofundada ali, né? Por exemplo, uma Lucila, uma Capitu, enfim. Você pode pegar até mesmo os livros ali da plataforma, né? Que trabalham a literatura um pouco mais aprofundada, mas é uma atividade bem bacana. Eu fiz com os meus alunos, não nesse formato, mas no formato de quiz, de pergunta, e eu fiz a do Moby Dick. E, gente, quem leu o livro, quem estava lendo, na realidade, porque eles não terminaram de ler, porque queria já falar qual era o livro, e eu não deixei eles falarem. Eles foram fazendo perguntas até chegar no final, e só no final eu revelei o nome do livro. E eu achei tão bacana, porque teve 2 alunos que quiseram ler Moby Dick por conta dessa atividade inicial. Então, a gente já desperta neles essa vontade de ler algo que talvez eles ainda não conheçam. Então, é uma atividade bem bacana e é uma ideia para vocês trabalharem como atividade de pós-leitura. Terminou de ler, vamos fazer uma atividade, vocês podem postar lá no Classroom, cada um faz o seu. Manda ela para mim, que eu estou lendo o Moby Dick com eles. Eu vou mandar o link depois do Moby Dick, Fran Carlos, então lá, tá? A do Moby Dick, no começo eles já sabem que é Moby Dick, mas vai fazendo umas perguntas da história. Então, o que aconteceu? Aqueles que leram erraram. Aí eu falei assim, mas que leitura é essa? Que vocês não estão sabendo o nome do barco? Que leitura é essa? Que vocês não estão sabendo onde acontece a história? E o legal é quando cai naquele aluno, porque daí eu usei a roleta, tá, Fran Carlos? Quando cai no aluno que não leu o livro ainda. Porque daí ele tenta adivinhar, ele joga uma resposta, né? E quando ele erra, aquele que leu fala, eu falei, você errou, não sei o que e tal. Então, assim, é bem bacana. Dá aquela coisa de competição, parece que eles estão competindo ali na sala de aula. Mas é bem bacana, depois eu passo o link para você. Para vocês, que eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Vamos lá, então. Continuando aqui nos nossos slides, volto no slide, então esse momento foi um momento de acolhimento, e que a gente já inicia a conversa falando desse plano aí de animação. E aí, gente, eu vou perguntar, vamos ver para quem que eu vou perguntar aqui. Vou perguntar para a Luciana hoje. Luciana, o que você entende por
Plano de animação. Quando a gente fala, a gente já falou várias vezes de plano de animação. O que ficou entendido para você sobre plano de animação? Você hoje me pegou no melhor dia, né? Que nem minha voz está saindo. Ai, Ó, desculpa, Lu. não, tudo bem. A gente fazer uma atividade com os alunos e para dar uma fixada, a gente tentar fazer como você fez ali, tentar pôr uma animação para melhorar o entendimento deles. Alguém concorda com a Luciana e queira complementar? Desculpa. Ó, já deu joinha ali. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Posso? Pode. Posso? O plano de animação é quando a gente pensa nas atividades pré-animação, as que vão ser feitas durante a leitura e depois da leitura, após animação. Acho que ambas vocês, tanto Sinuê quanto Luciana, vocês, assim, pelo que a gente já aprendeu no plano de animação, cada uma já absorveu uma boa parte do que seria esse plano, né? Para a gente poder entender completamente, essa é a nosso último encontro, e a gente vai falar agora do plano de animação completo, porque até agora a gente viu partes dele, né? E quando a gente fala no plano de animação, na realidade, ele é um projeto de leitura na escola. E é um projeto de leitura que compreende 3 momentos, 3 etapas, né? Aquela etapa do antes da leitura, a leitura em si e o depois da leitura. Então, o plano de animação, ele precisa ter esses 3 momentos, o antes da leitura, a leitura e o depois da leitura. Opa, deixa eu só voltar aqui. E para isso, a gente precisa, então, entender alguns procedimentos que fazem parte desse plano. O que a gente já fez? A gente primeiro conheceu um pouquinho do que era animação e a gente entendeu que animar a leitura não é porque envolve uma atividade que tem vídeo ou um jogo, mas sim envolve atividades que vão motivar e despertar o leitor, né? Naquele aluno, naquele indivíduo no qual a gente está pretendendo engajar ali na leitura. E daí, para isso, a gente precisa ter uma visão geral, né? A gente precisa pensar que o plano de leitura não vai ser só aqueles momentos que a gente faz ali, mas ele é algo maior. É claro que nós estamos aplicando nas nossas turmas, mas isso é um conhecimento que ele pode ser aplicado e estruturado por toda a escola, né? E por que não? E aí a gente precisa de alguns procedimentos para que esse plano tenha foco, para que você consiga nortear ele do início ao fim. Então, quando a gente fala em procedimentos, a gente pensa primeiro que esse plano ele tem que ter um objetivo. Ele precisa ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Engajar o meu aluno desenvolvendo habilidades leitoras, competências leitoras, enfim. Esse é o meu objetivo? Então, beleza, eu já consegui um objetivo ali do meu plano. Depois, eu preciso ter um cronograma. Esse cronograma, nem sempre, gente, ele vai ser apenas uma aula ou outra. Na realidade, a ideia do plano de animação é que ele ocorra, por exemplo, continuamente, né? Então, ele vai ter datas ali pré-definidas. Eu sempre falo de um exemplo que eu dei aula antes da pandemia, acho que foi em 2019, em uma escola, onde a escola tinha um plano de leitura, não era um plano de animação, mas era um plano de leitura, que ele começou assim, no primeiro trimestre. Na segunda-feira, a primeira aula. Então, todos os professores da primeira aula tinham que trazer uma leitura, era 20 minutos da aula. Tinha que trazer uma leitura para aqueles 20 minutos iniciais da aula. Na segunda semana, era a primeira aula da terça. Na terceira semana, a primeira aula da quarta. A quinta semana, a primeira aula da quinta. A sexta semana, a primeira aula da sexta.
Depois, quando voltava na segunda de novo, daí já não era a primeira aula, era a segunda. Por quê? Para que passasse esse processo da leitura por todas as disciplinas e por todos os professores. E era bem bacana, porque, assim, pela primeira vez eu vi um plano começar e terminar. Ele não parou no meio do caminho, ele não foi quebrado. E o cronograma era postado para a gente, tipo, o mês inteiro. Então, chegou maio, já era postado o cronograma de maio. Então, eu já sabia se naquela semana ia cair na minha primeira, na minha segunda ou na minha terceira aula, e qual o dia da semana. Então, eu já conseguia preparar uma leitura para aqueles alunos ali, daquelas turmas que estavam naqueles dias. Então, assim, eu achei bem bacana. Então, é legal ter um cronograma definido. Você vai fazer quando? Vai fazer uma vez por semana, vai fazer 2 vezes por semana o plano de animação. Então, como ele será feito, né? Então, é bom estar definindo aí esse tempo. Outra coisa importante é a gente lembrar que o momento de leitura deve ser constante e permanente. Então, cai nesse exemplo da escola que eu dei. Ele foi constante, né? Ele se manteve até o fim, até o final do ano. Então, não teve uma quebra ali no plano. É importante também que os alunos saibam desse plano e apresentar para eles qual é o objetivo, quando ele vai acontecer, de quando a quando. Isso é bem legal, porque eles já vão se sentir ali parte do plano. Então, é bem bacana. As atividades de pós-leituras foi orientada direcionando o olhar do aluno para os conteúdos literários. Aqui é muito bacana para o pessoal do ensino médio também, não do ensino fundamental também, né? Porque o ensino fundamental nessa parte pode trabalhar ali o autor da obra mais aprofundadamente. O dos ensino médio pode trabalhar todo aquele contexto literário acerca daquela obra que está sendo lida, ou, né, se os alunos não estão lendo ali os mesmos períodos, seria bacana até dar uma pesquisa para cada aluno apresentar o contexto da sua obra. Então, é bem bacana essa parte também, você pensar quando você faz ali um plano de animação. E esse plano de animação não pode deixar de ter um nome. Você precisa colocar um nome para ele. E esse nome, de repente, ele pode ser inusitado, ele pode ser criativo, um nome que chame atenção e que deixe ali os alunos interessados, tá? Então, todos esses procedimentos são para você pensar da forma geral do plano e para você conseguir, então, realizar um plano com mais especificidade, sabendo que ele vai ter um início e um final, sem ser aquela coisa assim, atropelada, né? Porque hoje, por exemplo, nós estamos no curso, nós estamos aprendendo, mas isso é algo que vocês podem ter um planejamento maior, que dure um tempo maior, além do tempo do curso. Então, é bem bacana em pensar o plano de animação como algo maior ali dentro da escola. Outras regras que o plano de animação tem, que ele possui, é você entender que esse plano de animação, ele mobiliza não só o estudante, mas toda a comunidade escolar. Como assim mobilizar toda a comunidade escolar? Eu vou dar um exemplo também meu, muito corriqueiro, não é meu que eu faço na sala de aula, mas é meu com os meus filhos. Na escola que a minha filha estuda, minha filha está no 1º ano. Ela ainda não sabe escrever muita coisa. Então, vem o livro para casa e eu tenho que ler. Olha só. Então, a professora já não está mais mobilizando só o aluno. De certa forma, ela está mobilizando a família também. E mobilizar a família também faz parte de mobilizar ali a comunidade escolar. E quando ela vem com aquela proposta do livro, que eu tenho que ler para ela, porque ela ainda não consegue ler sozinha, e depois ela precisa sempre fazer uma atividade, ou um desenho, ou escrever alguma coisa que ela gostou do personagem, então tem uma interação maior ali entre eu, que sou mãe, e a criança. E se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente opta por fazer aquela atividade do caderno viajante, você pode solicitar o caderno viajante para o aluno contar uma história para o pai e para a mãe, e a mãe dizer para ele o que achou da história e ele relatar no caderno viajante. Então, assim, tem
possibilidade de fazer essa troca com a família, ou fazer outras opções também, outras ideias ali de troca, né, nesse mobilizar também a comunidade escolar. Suas ações devem ser pensadas numa durabilidade permanente. Então, aquilo que eu já falei da rotina, ela tem que ser algo permanente, que vai engajar o hábito, que sempre vai estar acontecendo. E agora eu vou perguntar para vocês. É possível, professores, a gente fazer ou tornar essas regras viáveis no nosso plano de animação, que será implementado com o estudante? Não digo que todas agora nesse momento, mas é possível fazer isso acontecer? Alguém gostaria de responder? Não? Posso chamar? Pode falar, Célia. Então, nós fizemos um semelhante desse na escola. Só que aí a escola toda parava, a zeladora, a merendeira, todo mundo, aquele momento era de leitura. Só a diferença é que tinha uma caixa para cada série. Aí naquele horário, as pessoas, alguns alunos iam buscar a caixa, ficava já pronta na biblioteca, era semanal. E mudava, igual você falou, tinha um cronograma para cada dia da semana, ia mudando os dias e ia mudando as aulas também. Olha que legal, então e isso foi antes da pandemia, você vê que certas práticas depois acabam meio que esquecida, né? Sim. Então, e foi um exemplo que eu lembrei quando a gente fala ali de continuidade, de plano, né? Porque às vezes assim, a gente está aprendendo o plano de animação, mas talvez o plano de animação casa com muita coisa que a gente já fazia e já produzia ou já faz. É que a gente não sabia que isso era uma metodologia, né? Então nós estamos trabalhando ali todos esses conceitos agora metodológicos. Então é possível, é claro que eu estou trabalhando com a minha turma, eu tenho um mês ali para implementar, eu não vou fazer um plano grandioso, eu vou fazer algo mais pontual ali para a minha turma, né? Mas é muito possível você trabalhar isso também ali com toda a escola. E, bacana para todo mundo, para a secretaria, para as zeladoras, né, as agentes, e todo mundo vai ler. Olha só que legal, já mobiliza ali toda a comunidade escolar, né? Bem legal. Bom, e a gente também precisa pensar nos lugares de leitura, né? Ali entra já a questão dos pais, quando leem para os filhos, né? Essa possibilidade da família estar fazendo parte ali do ler, né? A semana passada eu lembro que até passei um vídeo para vocês, onde uma editora falava que é importante o contar história, o ler história, e às vezes na casa o aluno não tem essa vivência. Então, de repente, talvez você não consiga na casa de todos os alunos, mas eu consigo de alguns, né? Eu começo a colocar essa vivência do pai, da mãe ou do responsável dele estar participando ali daquele momento de leitura. E também, hoje, a gente tem muito o digital, que é a mídia, o computador, mas é importante também mostrar para os alunos, lá na biblioteca, que a biblioteca não é aquele lugar pesado, chato, onde só tem livro. Então, de repente, uma forma, né, uma orientação ali com a bibliotecária, de montar a biblioteca de uma forma diferente, de repente, ter uma contação de história que acontece na biblioteca toda semana, e aí o professor da turma A pode levar, na outra semana leva o professor da turma B. Isso são coisas que podem animar a biblioteca e deixar a biblioteca muito mais atrativa para os nossos alunos. Quando falo em biblioteca, assim, eu sempre me lembro da biblioteca da faculdade. Eu moro aqui pertinho de Maringá, então, quando eu ia na UEM, a biblioteca da UEM ela é enorme, né? E tem escada assim de andares ali, e a gente chegava, tinha um livro lá, muito organizada. E naquele livro a gente procurava o livro que a gente queria, e daí já era indicado o armário, o número, o livro tinha número, tudo organizado. Mas entrar numa biblioteca daquela, para nós professores, é algo assim muito de necessidade. A gente entra porque a gente precisa buscar alguns autores, precisa buscar alguns livros. Mas será que para os nossos alunos uma biblioteca daquela seria tão atrativa?
Eis a pergunta, né? Será que para um aluno de 6º ano, por exemplo, uma biblioteca daquela seria tão atrativa? Eles podem até achar interessante, muitos armários, escada, grandioso, mas será que seria tão interessante? Então, de repente, essa forma de trazer para a biblioteca esse olhar de que chama atenção, de que é mais atrativo, é bacana se pensar também ali dentro das nossas escolas. Tudo isso para a gente pensar nos nossos novos leitores, que têm características extremamente diferentes. Pode falar, Gislaine. É que eu fico pensando assim, tudo que você está falando aqui, mostrando, mas o que está sendo colocado na plataforma Leia Paraná é tudo contrário. Computador, tela. Gislaine, agora eu vou abordar um pouquinho desse assunto. O que acontece? Nós, professores de língua portuguesa, eu principalmente, eu gosto muito do livro, né? Então, eu estou ali na minha dissertação e eu tive um problema. Eu também gosto do livro. Eu tive um problema com a minha orientadora, porque ela falou assim, eu preciso que você me mande a sua dissertação, mas a minha dissertação estava toda no caderno, boa parte dela, e eu tive que digitar. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu achei que o meu prazo era maior, e ela acabou me pedindo antes, e aí eu tinha que digitar tudo aquilo. Por que estava tudo no caderno? Porque eu imprimo as minhas leituras, eu grifo as minhas leituras, e eu vou produzindo o meu texto ainda ali pela velha escrita, né, manual, apesar de gostar muito de computador. Os nossos alunos, a gente tem alguns leitores, sim, na nossa sala, que gostam muito do livro físico, mas a gente está entrando numa era, e a nossa visão tem que ir um pouquinho mais além, que está mudando e que muitos livros hoje não são nem impressos. E eu tive essa dificuldade. Teve um livro que eu precisava muito, que era sobre uma metodologia nova, mas eu não encontrei ele impresso para comprar. Ele só existia no formato online, né? E aí eu tive que acabar comprando online e tive que realizar a leitura dele ali, anotando, porque era muito grande para imprimir. Também, até eu conseguir imprimir tudo, mandar encadernar, ia demorar um tempo maior. Esse tempo eu precisava já fazer o trabalho. E a gente está indo, gente, para essa visão. Daqui uns dias nós não teremos mais livros impressos, né? Daqui uns dias, eu falo assim, alguns anos, né? Nós estamos caminhando para esse mundo virtual. E tem muito aluno que já desenvolveu essa habilidade virtual, da leitura virtual. Então, a gente também precisa ter um olhar para isso. Eu sei que são muitas demandas para o professor, mas esse trâmite de mudança da gente, a gente precisa oferecer o físico, mas a gente também precisa estar desenvolvendo essa habilidade virtual, porque com certeza, quando eles estiverem maiores, estiverem já na universidade, eles vão ter já dificuldade de encontrar coisas que eles necessitam ali no escrito, né? Porque a maioria vai estar nos blogs, nas revistas online, nos jornais online. Então, assim, né, é muita coisa hoje que você precisa e que ele só é publicado de forma online. Fala, Márcia. Oi, não sei se estão podendo me ouvir. Esqueci que estou sem voz. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então, eu concordo com a Gislaine, mas da forma que está sendo colocado, não é uma opção, né? Porque a gente é cobrado. Aqui na escola, eu tenho o 6º e o 7º ano, não está funcionando essa leitura na plataforma. Cada turma é 1, 2, no máximo, que lê ali, que se concentra de verdade. Os demais só enrolam. Eles não fecham a boca. Eu não consigo ler com barulho. Imagina eles que são crianças, né? E não está funcionando. A cobrança é grande. Me assustei quando a Sinurê falou que ia cobrado 3 no núcleo dela. Eu não consegui nenhum livro, gente. Quem dirá 3, sabe? E as crianças estão lendo o livro físico, sim. Eles mesmos pedem, sabe? Professora. Você vai assistir a... Eu vou sentar Desculpa. no cantinho ali, tranquilo. Eu vou sentar no cantinho ali e vou ler. E no papel, eles se amontoam lá, a conversa é menor do que no computador. Aí uns querem colocar o áudio, eu falo que não tem como, aí eu coloco o foninho.
mas vira aquele banzé. Então, assim, 1, 2 no máximo por turno que está lendo nesse Leia Paraná. Na casa eles não leem de jeito nenhum, e não é por falta de cobrar. E, então, assim, não está funcionando, porque não é uma opção, né? A gente está sendo cobrado, a diretora manda BI toda semana, Leia Paraná, mas não é uma questão que a gente não quer, é que simplesmente a gente não sabe como fazer, né? Eles leem na forma digital, porque eles se enrolam, eles pesquisam outras coisas, eles minimizam um livro. E no papel, está lendo ali, né? Eles estão com o livro físico e leem. Então, não é assim uma opção, prof, eu discordo. A SED colocou ali realmente como algo bem pontual. O Márcio, eu concordo com você, eu não discordo de você que é algo que a gente tem que usar agora, que foi pontual, que tem todos esses registros. Eu compartilho dessas mesmas ansiedades que vocês têm. No caso aqui, a gente está aprendendo uma metodologia nova, entendeu? Eu sei que existem esses outros contrapontos, mas infelizmente não é da minha alçada. Eu queria poder resolver tudo isso para vocês. Eu entendo isso e eu fui tentando algumas estratégias ali com os meus alunos, que acontecia o mesmo que você. 2, 3 liam na plataforma, a maioria enrolava, acessava outra coisa, e estava bem difícil, e lá no final, quando eu ia buscar os livros lidos, nada tinha sido lido. Então, eu comecei a cobrar da seguinte forma: eu faço uma atividade antes da leitura, bem rápida ali, de 10 minutinhos no máximo, para dar aquela animada neles, porque senão eles já chegam na aula de leitura desmotivados, né? Eles já chegam com aquela desmotivação. Gente, só um minutinho. Pedi para minha filha desligar o som ali, que estava me atrapalhando aqui. Ela está no celular com o som bem alto. Então, assim, isso, né, estava naquela... eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, começar a cativar. Eu comecei fazendo essas pequenas atividades no início da aula, que seriam essas atividades que a gente propôs para vocês antes da leitura, e quando eu termino a atividade, eu faço um combinado com eles. Falo assim, quantas páginas nós vamos ler hoje? 5, 10, 15? Então, vamos lá. 15, professora. Então, todo mundo concorda? Eu dou alguns valores lá, tá? 20 páginas, 25, 15, sempre escolhe um número menor. 15, professora. Então, 15. Então, vamos combinar o seguinte. Então, a partir de agora, vocês vão entrar no livro. Se vocês se sentiram atraídos por um desses livros, ou por esse livro que a professora apresentou hoje antes da aula, na atividade, vocês podem trocar o livro, mas a gente vai combinar o seguinte. De 15, vocês vão ler 8 páginas. Quando vocês chegarem na 8ª página, eu falei, todos os alunos da sala chegarem na 8ª página, aí nós vamos fazer uma pausa e vamos fazer uma outra atividade. E aí eu falei mais. Eu falei assim, só que é o seguinte, se um aluno chegou na 8ª página, mas tem gente lá na primeira, esse aluno só vai parar de ler quando aquele da primeira chegar na 8ª página. Todo mundo tem que chegar na 8ª página. Então, um já cobra do outro. Fica quieto aí, vai ler lá, para a gente chegar e ter a outra atividade. Então, tá. Eles leem lá 8 páginas. Leram, às vezes, dependendo do tamanho do livro, com 8 páginas, eles até fazem uma atividade ou 2 atividades ali da plataforma. Aí chegou na 8ª página. Todos chegaram, eu vou lá, confiro, né, pelo processo ali de leitura, pela estatística ali que a gente tem, a avaliação ali, eu olho a quantidade que cada um leu. Se tem algum mais atrasadinho, eu falo, fulano, você está lá ainda, vamos esperar fulano chegar, enquanto isso vocês continuam lendo. Tá. Daí, todo mundo chegou na 8ª página, então a gente para. Eu faço uma atividade no estilo círculo de leitura, uma conversa sobre o enredo que eles estão lendo, é uma conversa bem informal ou uma atividade de círculo de leitura. Máximo, mais 10 minutinhos. Eles voltam para a leitura. Eu falei, agora vocês já leram 8, vocês estão me devendo 7. Então, vamos na leitura até às 7.
Se vocês terminarem 7 até tal horário, que é a finalização da hora da aula, a gente faz mais uma atividade divertida. E aí eu tô levando para eles uma atividade final de pós-leitura, que é no Kahoot, que é sempre um jogo. E aí, dessa forma, ou um jogo, ou um desenho. Dessa forma, o que tem acontecido? Eu comecei a ter um pouco mais de alunos lendo. Gente, a gente tem que criar estratégia de não sei de onde. Ah, mas eles podiam ter lido mais no tempo da aula. Sim, eu sei. Eu sei que eles poderiam ter lido até 30 páginas se eles se focassem ali na leitura. Mas é 15. Só que é 15 que eu consegui ali com a turma toda. Entende? Então, a gente começa a ter um pouquinho, é claro que, eu não estou falando que todas as turmas isso vai funcionar. Isso foi um exemplo que eu consegui que me deixou muito feliz, porque eu não estava conseguindo avançar na leitura com os meus alunos na plataforma também. Então, eu estou contando para vocês um pouquinho do que a gente tenta fazer, porque não é fácil, gente. E é claro que eu sei que daqui a alguns dias essa estratégia eles já não vão querer mais. Então, eu já vou ter que mudar um pouquinho, eu já estou pensando em alguma outra coisa, para não deixar nada tão monótono ali para eles, tá? Mas essa semana foi a segunda semana dessa estratégia e funcionou. Então, a primeira semana funcionou, a segunda semana funcionou, vamos ver a terceira, mas eu já estou pensando em estar fazendo uma atividade de final de leitura, algo para não ficar ali tão monótono, e eles sempre estarem fazendo esses 3 momentos ali, igual eu estou colocando para vocês. Então, assim, às vezes a gente tem que ir aí com essas estratégias para ver se eles conseguem ler um pouco na plataforma. Mas, assim, o que eu estou falando da questão de plataforma, independente da plataforma Leia Paraná, a maioria da leitura hoje a gente tem encontrado virtualmente, né? E, às vezes, a gente precisa também tá levando para os nossos alunos essas outras possibilidades, como, por exemplo, um livro digital, um blog, uma wiki. Vocês acham que isso pode gerar lá no aluno de vocês o desenvolvimento dessa competência leitora? Não? Vocês acham que não pode? E como é que vocês podem incorporar atividades como essas no plano de animação? Vocês têm ali várias atividades de pós-leituras que a gente trabalhou na semana passada, e tem as atividades de expor. Geralmente, expor, a gente não precisa ser só um processo de exposição na escola. A gente pode expor numa wiki, num blog da turma, num blog da escola, no site da escola. Você pode compor um livro virtual, promover com eles ali um livro virtual. Então, também tem outras formas virtuais, outra forma de linguagem, para você estar desenvolvendo alguma daquelas atividades ali do pós-leitura. E é importante a gente entender. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu só ver aqui, eu trouxe para vocês uma webquest, que eu vou mostrar para vocês hoje. Ela está em espanhol, mas eu vou traduzir aqui para o português. Deixa eu só abrir aqui bem grande para vocês. Essa webquest, como que ela funciona? O aluno, o professor, ele vai colocar aqui algumas coisas para o aluno. Tem uma introdução, que é como se fosse uma capa, né? Nessa introdução, então, tem ali falando alguma coisa do para que vai servir essa webquest. E depois tem aqui a parte de tarefa. Na parte de tarefa, o professor vai colocar aqui para o aluno a tarefa que ele precisa fazer. Então, pode ser uma visita virtual, uma visita pessoal, enfim, o professor vai escrever ali desenvolver, solicitar aquela tarefa para o aluno. Nesse caso, ele fala assim, sua tarefa é visitar os lugares do mundo onde Phileas Fogg parou e carimbou o passaporte em cada lugar. Então, eles teriam que visitar os lugares onde uma determinada pessoa, que faz parte de um personagem de um livro lá, parou e carimbou o passaporte dele. E daí ele coloca assim, clique na imagem do passaporte no destino e você irá direto para o seu teste. Aqui está o passaporte. Então, na realidade, para nós não abriu a imagem, mas aqui tinha uma imagem
onde ele ia clicar no lugar do passaporte e ele ia direto para aquele lugar, e lá naquele lugar, daí ele ia realizar uma atividade em relação àquele livro. O legal é que depois dessa tarefa, aqui na WebQuest, o aluno ele pode vir aqui na avaliação e ele vai marcando aqui, ó, o que ele já fez, o que ele conseguiu fazer dentro daquele tempo ali que o professor pediu. E depois tem a conclusão, que o professor também pede alguma coisa, né? Ó, após ter realizado esse extenso trabalho, chegamos a várias conclusões. Todas elas são muito importantes. Nesse caso, o livro falava sobre matemática, então a matemática não é uma ciência nova. Mas, por fim, aí ele foi colocando aqui, falou sobre o intercâmbio cultural, ele colocou alguma coisa que envolve ali, então, questões relacionadas à atividade que ele postou. E depois, aqui no final, ele falou assim, ó, esta atividade tem sido também um pretexto para relembrar o magnífico livro do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, daí ele acaba falando, ó, toda essa atividade foi preparada para que você, então, conhecesse ali o livro, né, a Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, assim, é bem bacana, depois ele deixa, né, aqui no caso foi os créditos, né, que ele deixou. Então, assim, é um material diferente? É claro que a gente não vai aprender tudo de uma vez. Eu ainda também não sei montar uma WebQuest desse jeito, mas são possibilidades. A Sinuê falou como, né? Sinuê não é tão difícil, porque são coisas pré-montadas, que você só vai puxando e arrastando ali aquilo que você quer colocar na WebQuest, mas eu vou deixar um link para vocês também ali no WhatsApp de vocês, onde tem ali todo o tutorial certinho de como montar isso. Então, é algo assim, uma atividade assim interessante, que pode estar dando um movimento e pode estar dando essa finalização. O pessoal do ensino médio aí que quer aprofundar em contexto histórico, autores, tudo mais, é bem legal esse tipo de atividade. E também o blog, gente, eu não vou mostrar o blog aqui para vocês, porque o blog é mais conhecido, mas vocês também podem estar montando aí os blogs, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Maria diz que fugiu um pouco, né, daquilo e levou um conto totalmente diferente. E realmente, você leva algo diferente, você acaba motivando aquele momento, né? E às vezes a gente precisa, Maria, ou Márcia, desculpa, eu vi ali falei Maria. Márcia, às vezes a gente precisa disso, né? A Gislaine, não, eu já, meu Deus. Peraí, Gislaine, peraí. Então, assim, é bem legal, vou te colocar, antes de postar essas coisas aqui, eu já te coloco, tá bom? Ó, me cobrando ao vivo, hein? Nossa, que vergonha, prof. Mas eu te coloco sim. Vamos voltar, então, aqui para o nosso slide. Então, são possibilidades. O blog também eu poderia mostrar aqui para vocês, mas senão a gente vai demorar um pouquinho, e aí a gente precisa entender um pouquinho do que o Doug Lemov, ele nos propõe. Que, por exemplo, quando você vai montar esse plano de ação, seria interessante, ao invés de você começar pelas atividades antes da leitura, você pensar em qual vai ser o objetivo e como é que eu vou avaliar se o meu aluno conseguiu realizar a leitura, se ele conseguiu compreender o livro que ele leu, como é que eu vou fazer essa avaliação? Então, o Lemov, ele propõe uma estratégia que comece pelo fim, tá? Eu tenho ali o livro, depois eu vou encaminhar para vocês lá o PDF, porque é muito bom esse livro do Lemov, não só por essa estratégia, mas por outras estratégias que ele propõe também. E aí ele fala dessa estratégia comece pelo fim, que é onde você inicia pelo objetivo, pensa na atividade avaliativa e depois sim você volta para planejar as outras atividades ali do teu plano de aula, né, dos teus relacionados com os objetivos da tua aula. Para a gente conhecer um pouquinho melhor, eu vou colocar o vídeo. E aí...
Você vai assistir a técnica Comece pelo Fim. Essa técnica apresenta um modelo de aula que deve começar pelo objetivo que o professor quer atingir ao final da aula. Ou seja, começo pelo fim, pois planejo primeiro o que quero que os meus alunos tenham aprendido ao final dessa aula. Portanto, é importante ter um objetivo bem definido para estabelecer qual a meta de cada aula e ter clareza de como poderei fazer a verificação do aprendizado dos meus alunos. Nessa cena, você vai ver como a coordenadora pedagógica, em reunião com seus professores, propõe essa nova estrutura de planejamento. Será que quando você está planejando as suas aulas, você não está pensando primeiro nas atividades antes de pensar nos objetivos? Né? Porque se você começa pensando pelo objetivo, né, que você tem para desenvolver as habilidades que estão lá nos descritores da prova, mais os objetivos que a gente tem no nosso PPP, né? Será que você não tinha mais sucesso aí, a conseguir atingir na totalidade das habilidades, né? Então, a gente precisa pensar. Já que você trouxe isso, eu tinha pensado aqui também, eu preparei um instrumento aqui, para a gente pensar um pouco na organização do planejamento. A gente vai retomar isso em outro momento, mas já que surgiu a demanda, a gente já começa a trabalhar aqui, tá bom? Essa tabela aqui é para organizar o planejamento, tá? Ela é baseada naquela técnica Comece pelo Fim, do livro do Lemon, tá? Lembra, tá? Então a gente já passou um pouco essa técnica, agora a gente vai se aprofundar e vai colocar aqui em prática na organização do planejamento. Como é que eu começo? Primeiro eu penso no objetivo. Primeira coisa que eu penso, né? Qual que é o objetivo da aula? O que eu quero que os alunos saibam? O que eles vão ser capazes de fazer ao final da aula? Mas para saber o que eles vão saber no final da aula, qual o seu objetivo foi alcançado, em seguida eu já tenho que pensar numa avaliação, né? Num instrumento para avaliar, para eu saber se eles atingiram o objetivo ou não. Aí eu vou pensar em que atividades eu vou preparar para que o objetivo seja alcançado, certo? Vamos supor que seus alunos, você quer que seus alunos, num texto, ele identifique o tema do texto. O objetivo é identificar o tema do texto. Como é que você faria? Eu posso dar um texto, oferecer um texto e lançar uma questão. O texto trata de quê? Fazendo com que eles me digam o tema principal daquele texto. Sim, e essa questão a ser respondida, ela pode ser respondida de diversas formas. Pode ser oralmente, pode ser com questões de múltipla escolha, pode ser de maneira descritiva. Então eu penso no objetivo, em seguida eu penso que atividade deveria ser a balizadora para verificar se esse objetivo foi atingido. Exatamente. E depois eu penso em como as demais atividades serão desenvolvidas na aula. É interessante, Malu, eu não havia pensado dessa maneira antes, não. Porque normalmente eu planejo a minha aula seguindo a sequência de atividades proposta pelo livro didático. Por isso que eu estou propondo aqui uma organização do planejamento, né? E que a gente retome lá, visitemos lá as técnicas de leitura que é proposta no livro também, certo? Essas técnicas de leitura, elas vão ajudar vocês a atingir os objetivos que são desejados aí, que estão lá nos descritores da Prova Brasil, tá certo? Então vamos tentar, vamos colocar em prática agora? Então a gente começando pelo objetivo da aula, a avaliação, aí vamos para a atividade, ok? Então tá bom. Tá. Ok. Lá no livro do Lemove, a gente encontra várias estratégias, tá? Não só essa do Comece pelo Fim, mas essa é uma das estratégias que ele dá para que a gente tenha sucesso no planejamento ali da nossa aula, né? De repente, não pensar nas atividades que a gente vai dar primeiro, mas pensar já lá naquela que a gente vai dar como a avaliação desse conteúdo que a gente está aplicando. Mesma coisa na leitura. Qual é a atividade que nós vamos pensar aí, por exemplo,
para ver se os alunos começaram a ler ou para ver se eles começaram esse processo de engajamento, né? Tem alguma atividade que eu posso fazer? Tem várias, né? Você pode, por exemplo, pedir para o aluno falar oralmente o que ele mais gostou do livro, o que ele achou mais interessante, qual foi a parte mais interessante. Você pode pedir para ele falar o que ele está achando dessa nova forma de trabalho, onde vocês utilizaram as animações. Você pode pedir para ele relatar rapidamente, ali em 2, 3 linhas, o que ele achou de trabalhar a leitura com as atividades de animações. Você pode pedir para ele fazer uma autoavaliação, preparar um questionáriozinho ali com 5 perguntinhas de autoavaliação, onde ele pode responder com emotions, né, a carinha de feliz, mais ou menos, ou a de triste, se ele não gostou. Então, são várias formas que você pode usar para ver se tua estratégia está dando certo. Então, se você pensa, olha, eu quero o engajamento do aluno, eu já vou pensar como eu vou verificar se ele engajou. E verificando quando ele engajou, depois você prepara as outras atividades, que são as atividades de animação antes da leitura e as atividades de animação no pós-leitura, e prepara também o momento de leitura. Então, quando o Lemove fala dessa estratégia Comece pelo Fim, é isso que ele propõe para que a gente faça, né? Definir o objetivo, de que forma os alunos serão avaliados e escolher a estratégia. Então, pensar essa avaliação, gente, não é aquela avaliação de nota, é só pensar para você entender e compreender se o teu aluno está se desenvolvendo com essas novas formas que você tem levado até eles, tá? Então, é uma forma ali de você verificar se está dando certo, se está dando resultado, se melhorou, se não melhorou, enfim, né? Coisas que às vezes a gente precisa fazer ali mesmo, na nossa sala de aula. E quando a gente está, por exemplo, em língua portuguesa, a gente já faz esse tipo de verificação todas as aulas, né? Toda aula a gente aplica uma atividade para ver se o aluno entendeu aquilo que a gente explicou. Não é assim? Então, esse é o processo. Mas só que a hora de planejar, em vez de você pensar primeiro nas atividades que você vai fazer durante a aula, você vai pensar na atividade final ali do processo daquele conteúdo. E agora a gente vai para o nosso em ação. E o nosso em ação é concluir o nosso plano de ação. O nosso arquivo, gente, mudou. Eu fiz uma cópia do que vocês já colocaram anteriormente, mas por que mudou? Porque ele precisa agora ser complementado, ou seja, refinado. Então, esse momento que a gente vai ter agora é para vocês fazerem um refinamento. Então, vocês vão retomar o que já está lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, turma L, deixa eu compartilhar, esse novo modelo, tá? Que eu já vou colocar o link para vocês ali. Vou até já pegar o link aqui, copiar e já coloco para vocês ali. Esse modelo, então, olha só, eu tenho o nome dos participantes da equipe, aí eu vou ter lá o objetivo. O objetivo, gente, praticamente é o mesmo para todas as equipes. Eu coloquei algumas palavrinhas ali só para vocês pensarem um pouquinho nesse objetivo. Qual é o objetivo? É o engajamento e a melhoria no hábito de ler. Então, engajamento, engajamento e melhoria no hábito de ler, né? Então, esse é o meu objetivo principal do meu plano de ação, é o meu objetivo principal. Eu quero desenvolver novos leitores. Então, eu vou pensar no engajamento, na melhoria ali do hábito de ler. Depois vocês, aqui é a turma do 6º ano, então eu vou pela turma do 6º ano, mas é basicamente a mesma coisa. Eu vou pensar, qual é a duração? Então, eu preciso ali, ter uma atividade antes da leitura. Essa atividade precisa ser toda a aula. Se você planejou toda a aula, 10 minutinhos no início da aula, ótimo. Mas se você não planejou toda a aula, não. Eu preparei uma atividade ali, onde todos os meus alunos vão caracterizados de personagem, mas isso vai acontecer em uma única aula. E eles vão caracterizados de personagem para poder falar do personagem da sua história. Tudo bem, mas você vai ter que colocar ali o dia que você vai aplicar. Então, pensando um pouquinho nesse período e também na atividade de pós-leitura. A gente sabe que esse plano, se você for aplicar, ele vai tomar muito mais tempo. Então, de repente, o que você planejou aí vai ultrapassar esse tempo do nosso curso, mas você vai fazer já alguma coisa com ele agora, já de início.
E aí a gente tem a verificação. Como você vai verificar? Eu vou pedir para eles gravarem um vídeo falando se eles estão gostando dessas atividades de antes da leitura, de depois da leitura, que a gente está incluindo nas aulas de leitura. O que eles acharam da atividade que a gente fez? Tudo bem. Não, eu vou dar um questionáriozinho para eles, onde eles vão responder. Ok? Vou dar um quiz, eu vou fazer um Kahoot para verificar. Não, eu vou pedir para eles escreverem ali umas 2 ou 3 linhas do que se eles gostaram, se eles acharam que está dando para engajar melhor na leitura com essas atividades. Tudo bem. Vocês vão ver aí qual é a forma que vocês vão usar para essa verificação, tá? Vocês já prepararam aqui a pré-leitura e já prepararam também a pós-leitura. A leitura, gente, é o que vocês vão desenvolver na hora da leitura. Os meus alunos estão lendo na plataforma Redação Paraná semanalmente. Não, os meus alunos estão indo na biblioteca de 15 em 15 dias. Então, vocês vão colocar aqui como está acontecendo esse momento da leitura de vocês, tá? Então, é só escrever ali como ela está acontecendo mesmo. O cronograma, então, por que o cronograma? O cronograma ali de como seria esse plano de ação de vocês, de quanto tempo ia levar, quantas aulas, se uma vez por semana, enfim, vocês iam colocar o cronograma ali. Tanto nas atividades de pré-leitura, quanto nas atividades de pós. A atividade de pós-leitura vai acontecer só no final do livro, uma vez. A atividade de pré-leitura, não. A atividade de pré-leitura vai acontecer toda a aula de leitura. Então, vocês podem colocar aqui. E os recursos que vocês vão utilizar para isso, tá? Internet, o Chromebook, não, o livro físico, vamos utilizar a contação de história, cenário, enfim, todos os recursos. No caso de jogos, se vocês pensarem ali, eu vou realizar com os meus alunos, gamificação. Eles vão, digamos aqui, produzir um jogo. Aí você pode pensar assim que o aluno vai confeccionar esse jogo. Então, ele vai confeccionar quando? Ele vai confeccionar toda a aula, um pouquinho toda a aula, porque quando chegar lá no final do livro, eles já vão ter o jogo pronto. Ok, então é o aluno que vai confeccionar. Então, ele vai fazer isso toda a aula, no pós-leitura. Então, vocês vão colocar aqui no cronograma como vai ser, e aqui nos recursos o que é que vocês vão usar para isso. Não, o meu aluno só vai jogar, eu é que vou levar o jogo pronto para ele jogar. Não tem problema. Então, coloca ali também que vai ser uma vez só, porque eu vou fazer o jogo, montar o jogo e vou levar apenas para ele jogar. Bom, eu falei do Moby Dick, não falei? O Moby Dick é um jogo que tem até lá no WordWall, que vocês podem trabalhar como pós-leitura, mas não precisa ser necessariamente no final do livro, tá? E você também pode trabalhar ele no antes da leitura. Por quê? Porque no pós-leitura pode ser quando ele já leu ali 30%, 40% do livro, que daí ele já vai conseguir responder aquelas perguntas. E no antes da leitura, se você quer que os outros alunos fiquem curiosos ali em conhecer aquele livro, aquela história, tá? Mas ele não precisa ser exatamente no final, porque as perguntas que tem ali são perguntas bem superficiais. É o nome do barco, o nome do capitão do navio, o nome da baleia, né, como que se chamava, que é Moby Dick, onde acontecem as batalhas, no mar. Então, assim, são atividades que eles conseguem responder ali com pouca leitura, tá? Então, só quis colocar aqui para vocês já como uma dica. Então, aqui tem o 7º ano, é isso que vocês vão pensar. Eu vou colocar agora o link aí para vocês, desse plano. E, gente, esse plano e esse link é o que vocês vão postar na implementação de vocês, tá? É esse link. Hoje vocês vão finalizar, deixar pronto, e esse link é o link que vocês vão inserir lá no plano de ação, no plano de ação não, perdão, lá no slide de implementação, de relato de implementação de vocês, tá? Esse é o link do plano de, vocês vão ver lá que pede o link do plano de ação, é esse link aqui, tá bom? Então, agora vocês vão lá para as salas temáticas, vou dar um tempo para vocês pensarem nessas partezinhas ali que ficou
a preencher, a ser preenchida. Vamos lá. Vou deixar alguns de vocês aqui. Ô, Décio, em qual turma você estava lá na outra turma mesmo? Em qual? É sexto, sétimo, eu não lembro. Não me respondeu. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Eu vou deixar alguns de vocês aqui. O Décio respondeu 9º ano. 9º ano. Ah, tá. Então, deixa eu só colocar, incluir ele lá, gente, para ele não ficar sem turma. Vai ficar uma turma aqui, tá? Na nossa sala. Pessoal do 9º ano, a Maiara. Maiara é da turma de vocês, né? Pessoal do 9º? Não, acho que é do D. Vou abrir as salas. Abrindo as salas, vocês já podem ir. Para quem não apareceu, é porque vai ficar aqui na sala principal, tá? E vocês vão ter aí 25 minutinhos para realizar essa atividade, tá bom? Já vocês voltam para cá. Eu vou parar meu compartilhamento, meninas, para vocês poderem colocar o de vocês, se vocês precisarem, tá? E conversarem. Aí fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou só passar ali nas outras turmas. Vocês ficaram com dúvidas ou entenderam como que é para a organização do plano? Eu entendi, prof. Uhum. Então tá bom. Meninas, minha internet tá ruim, tô pelo celular, aí tô desligada a câmera. Aí, se eu cair, daí eu tento voltar aqui. Eu ligo a câmera, mas minha internet cai porque eu não tô em casa. Cadê o... Ah, esqueci de olhar lá o que era. Evangelino que vai compartilhar para a gente. Ui, eu entrei aqui, eu só não sei se eu consigo compartilhar, deixa eu ver. Gente, é uma janela ou tela? É uma janela, né? Uma janela. É. Ai, é que o meu computador, gente, é uma coisa, não tá aparecendo e eu tô com ele aberto aqui, deixa eu ver de novo. A Tânia não veio hoje. Ai, o pior é que minha filha já me ensinou como é que faz para aparecer aqui e eu não tô achando. Ai, gente, eu não consigo. Eu tô com ele aberto aqui, eu tô vendo, mas eu não consigo compartilhar. E daí, só um pouquinho que ela tá vindo aqui, só um pouquinho, gente. Só que tá câmera. Pede ajuda para os universitários. Isso. Ó, eu queria compartilhar esse negócio que tá aqui, ó. Daí eu venho aqui, é uma janela, e não aparece para eu compartilhar com elas, tá vendo?
Só que daí eu queria continuar vendo elas, filha. Tem como? Vou tentar. Não tenho certeza, tá? Esse meu computador é muito bonito. Não é isso, não. É o aplicativo. Agora apareceu, né, filha? Aqui, né? Aham. Mas agora eu tô compartilhando, cadê eu? Você tá aqui. Ah, tá. Agora. É isso? Acho que é. E daí tem como eu abrir de novo Duda, para eu escrever? Aqui? Não, porque eu tô apresentando. Embaixo. Aqui. Ah, tá. Tá tudo certo? Acho que eu vou conseguir. Tá. Só que, Duda, agora, bom, não sei se. Hã? UFSC, de Santa Catarina. E eu acho que deu, Duda. A gente tem que escrever aquele ali, ó. Tá dando para ver, gente? Tá, aham. Certo. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora ali é a duração, será? De cada aula, da contação. Eu não tô, agora que eu vi ali, não tinha, eu pensei que era depois. Não tinha visto a duração aí também, não. Que ela tinha mostrado só embaixo, né? Uhum. Duração. Ah, meu Deus. Deixa eu voltar, aquelas deixa eu colar dos outros. Isso. Ai, que eles colocaram a 24 a 28 do 7. É quando vamos apresentar a implementação? Eu acho que deve ser. Aqui não tem também. Eu acho que não tem necessidade aqui, ó. Aqui também, 24 a 28 do 7. Então vamos fazer assim. Vamos colar também. É. É o período da implementação, né? Olha lá, data, período da implementação. 7º ano, quando é que nós estamos implementando? Começou A última semana de julho, né? Acho que é isso. Não, quando começou, foi a semana passada, né? Que nós começamos a implementação. E até quando vai? Eu acho que, na verdade, tinha um período lá que ela tinha passado que a gente tinha que seguir. Eram 3 datas que podia escolher. Lembram que a gente falou, que a gente viu lá? Para apresentar. Não, para implementar mesmo. Será que não? Ou é para apresentar mesmo, gente? Aquelas datas seriam para apresentar a nossa implementação. Então vamos deixar esse e vamos para o outro. Isso. O que tem que fazer depois? É tipo de estratégia de animação? Isso. De leitura? Como que está sendo feita a leitura? Gente, é verdade que ela falou se é na biblioteca, se é na sala de informática. Isso, aham. Informática, né? Laboratório. A gente até pode colocar na sala de informática, mas eu não estou fazendo, eu estou levando o livro em sala porque até não funcionou no dia que eu fui com os meus alunos. E daí eu tenho só agora na próxima semana. Eu vou mas eu não vou ter sala de informática, né? Mas eu acho que dá para pôr sala de informática / biblioteca, talvez. Isso. Né? Mas então, Cleo, dá para pôr sala de informática / livros em sala? Porque eu não estou indo na biblioteca. Isso, aham. Pode ser? Pode sim. Livros em sala mesmo, deixa eu arrumar aqui que eu coloquei 2 vezes. Livros em sala mesmo, pode ser? Isso. Pode, aham. Eu não estou vendo vocês, tá? Qualquer coisa, vocês me... Tá.
Atividades. Quais atividades agora seriam durante a aula de leitura? Eu acho que sim. Porque a gente já fez o pré, o pós, agora é durante a leitura, né? Isso. Eu acho que os alunos estão lendo o livro na plataforma. Isso. No meu caso, eu li para os alunos. Será que pode? Pode, porque ela até falou, sugeriu lá de repente ler e dar o início, né, da leitura, daí levar eles para a plataforma, né? Leitura professor, leitura, eu acho assim, leitura professor-aluno, né? Um pouco professor lê, um pouco Isso, aluno lê. Aham. Comentários, né? Roda de conversa. Eu estou colocando aqui, vocês vão me corrigindo, tá? Tá bom. E professor, né? Isso. Aluno, professor, professora. E rodas de conversa também? É. Eu vou pôr um... Opa, o que eu fiz aqui, gente? Eu vou pôr um ponto para daí. Isso. Tá bom assim? Isso. Tá ótimo. Ô, gente, nesse pós-leitura, vocês já pensaram em alguma coisa dessa gamificação, nesse Word Wall aí? Mas eles são o pós-leitura, né? Eu não pensei em nada ainda. Eu também não. Eu não sei nem que livro que é, gente, direito. Eu não gostei do que eu estou fazendo, eu vou mudar tudo. Gente do céu, eu também. Eu acho que eu vou voltar aquele livro Viajante lá. Sabia? Você gosta dele? Eu não sei daí fazer. os alunos, é só passar um caderno para os alunos levarem para casa e fazer o que ela falou, contar a história em casa e eles fazerem um relato da história, um desenho, um relato, é mais fácil. Ai, gente, eu vou ter que, acho que, mudar tudo, porque não está dando certo a leitura da plataforma e eu não vou vencer essa implementação. Então, vamos. Eu acho que nós podemos fazer uma coisa assim bem prática, porque nós colocamos muita coisa difícil ali. Mas, vamos ver o que dá. Deixa eu ver. Deixa eu voltar ali um pouquinho. É porque, na verdade, a gente colocou para aplicar mesmo essa questão do Word Wall e do Kahoot, né? Que seria através da gamificação. Vocês acham muito difícil? Eu não acho. Eu não lembro nem como que faz, você quer saber? Não, eu acho que eu consigo. O Kahoot foi o que eu nunca fiz, mas o Word Wall bem de boa. Só que o Kahoot eu quero tentar. Tentar agora nas férias, vamos ver se eu consigo, porque não dá tempo. Eu também, faz tempo que eu fiz, eu não lembro. Não dá tempo. Aqui tem um O a mais, né, gente? Deixa eu arrumar. Aham. Gente, daí como serão desenvolvidas, né? As atividades de leitura que a gente colocou ali, que no caso seria a leitura na plataforma, a gente já colocou quase, né? Já, né? Será que repetimos? Como serão desenvolvidas? É para pôr isso aí? Porque agora a gente está fazendo essa coluna do meio, né? Está finalizando, né? Mas acaba sendo a mesma coisa. Repete aí, Eva. Os alunos serão levados na sala de informática para ler na plataforma, só dar uma desenvolvida, né? Isso, aham. O problema na minha escola é que tem 15 computadores só. Daí metade acessa e metade fica lá parado, né? Não, a minha também não dá. E ainda sem contar que daí, às vezes, uns estão fazendo o texto e outros estão lendo, porque não dá tempo. Isso. E a cada 15 dias só, hein? Lá em cima ela queria que colocasse, escrevesse semanalmente, quinzenalmente, não é a data que eles... Tem razão. É mesmo. Agora ela falou que de 15 em 15 dias, eu lembrei.
Eu vou terminar isso, daí eu já arrumo lá, tá? Daí, Isso. daí a outra nossa era leitura na sala, então a gente pode colocar que serão levados à sala. Informática para fazer leitura no Paraná. Daí, depois, em algumas aulas, os alunos lerão o livro, em outras o professor. Será que podemos pôr assim? Isso, para fazer momentos alternados. Né? Isso. Em alguns momentos, né? Isso. Os alunos leem. A professora. Isso. E daí tem mais um que a gente pôs, que era qual mesmo? Rodas de conversa. Roda. Será feito rodas de conversa durante a leitura, né? Isso. Serão feitas. Onde que é aqui para arrumar lá que vocês falaram? Aqui na duração, ela quer que coloque se é quinzenal ou semanal as aulas. Ah, tá. Se acontecem semanalmente ou quinzenalmente. Eu faço semanalmente porque eu faço na sala. Não, mas no meu caso é semanalmente também. Eu também. Daí só quando é da plataforma que daí acaba sendo a cada 15 dias, né? Ficou de outra cor, gente. Deixa eu arrumar, né? É que seguiu a duração ali. E daí, será que tem que pôr agora esse aqui, o cronograma e recursos? O recurso, sim. E esse cronograma? Não lembro o cronograma? Eu acho que daí o cronograma seria essa data aqui, né? De quando, né? Será que não? O prazo todo da implementação, né? E agora? Acho que daqui a pouquinho a professora vem na sala da gente pergunta, né? Mas o recursos é o que a gente vai utilizar? Isso. Daí seria tudo, né? Livros, livros, a sala de informática, né? O Educatron. Também. Livros digitais e físicos. Educatron é assim que escreve, é com M. Acho que é assim. É N. Uhum. N. Daí, no caso das gamificações lá, Word Wall. Só que daí eu acho que entra no Educatron que a gente vai usar, né? Porque daí esse seria o programa, né? Entra ali? Eu acho que sim, também. Uhum. As coisas que a gente vai usar lá no pós-leitura. O que é? Deixa eu voltar. Oi, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu nem sei o que a gente vai fazer direito. Tipo, se vai ter jogos ou... Mas é tudo usado no Educatron, Cleo, com os livros, tudo. Ó. É porque jogos, essas coisas, gamificação vai ser só em tecnologia mesmo, né? Gente, daí aqui tinha uma contação, que eu acho que eu não vou fazer, mas enfim, a gente não sabe. Daí coloca assim, tipo, como é que fala? Esqueci. Os acessórios. Isso, acessórios. Acessórios para contação, coloca? Depende. Se você fizer uma contação que não use.
Mas assim, é só para colocar para se for usar. É, o chapéu da bruxa Kiki. Aí você vai usar, né? Não sei se eu já não vou mudar. Mas, gente, eu acho que é isso. Agora só falta daí o Isso, acho que agora é só a data lá, né? O cronograma. cronograma, no caso. Então, iniciou dia 24, né? Que foi o último encontro nosso, que ela falou que poderia estar começando. Isso, então eu vou colocar aqui 24 do 6. 6. Agora até quando? Sobe lá, vamos sondar o povo. É mesmo. Ai, gente, como tá horrível. Não fizeram. Não tem. Fizeram. Não fizeram. Lá tá 28/7, né? É o final. Aham. 28/7, tá lá? 7. Aí, vamos colocar, ó, aqui. Esse aqui que era o outro que eu tinha visto, que era de 31/7 a 4/8. Mas a gente já começou, né? É. Então vamos colocar aquele que você viu lá, que era 27 do 7, 28? 28 do 7. 28 do 7. 7. São as datas, né? 28, daí 4, são 3 datas. Eu acho que é isso, gente. Acho que acabou. E depois aquele link é só copiar e colar lá onde pede o lugar do link, né? Esse que ela passou hoje. Acho que ali onde tem aquela correntezinha ali, parece um sinal de infinito, ele gera o link, né? E esse daqui daí já vai lá para o nosso daí. Acho que assim que a gente colocar o link, daí já vai tudo copiadinho para o nosso. E só isso? Não precisa fazer mais nada daí? A implementação, eu acho que é esse aqui mesmo. Não, desculpe, o plano, né? Como é que chama? Tem um diário, acho que também. O plano de animação, eu acho que é esse. Daí depois, não sei. E esse plano de animação, ele tá lá no Class? Para a gente acessar? Eu não sei de onde é que ela tira. Né? O link. Quando ela põe para a gente, não sei de onde é que vem. Então, esse link que ela falou que nós temos que copiar, ele não vai ficar ali. Na hora que fechar, ele vai sumir, não vai? Não será que na gravação não fica... só que daí a gente tá... Bom, se bem que a gente tá na sala principal, mas mesmo assim, vou ter que copiar em algum lugar e mandar. Vamos perguntar. Porque na hora que sair na hora que a gente sair da aula, ele vai sumir. Ele fecha, né? Fechou, sumiu. Ela poderia colocar no nosso WhatsApp, né? Daí a gente copiava e colocaria lá. É mesmo, lá no WhatsApp. É verdade, concordo, Lúcia. Será que dá para eu parar de apresentar? Dá, Eva. Acho que sim. É porque eu tenho vergonha, vai que depois que volta todo mundo, eu dou vexame, então é melhor eu parar já. Mas nós não vamos ter que mostrar? Eu acho que daí vai ter que mostrar. Ela consegue ver. E a gente acaba ficando nessa sala principal sempre. Isso. Segunda vez. Daí vai voltando todo mundo. Ó, termina em 4 minutos. Daí vai voltando todo mundo e a gente aqui. Falando ainda, eles entram na nossa sala. Ouvindo nossas conversas. E ela tá rodando, Ai, gente. Será que vai ter que fazer o terceiro ou não precisa, gente? Tem uma experiência. Pois é, né? Não sei. Foi falado, 2 seriam cobrados, né? Isso, 80 horas. O povo na escola fala assim, mas e se algum não fizer e eu não fizer, não sei o quê? Dá medo, né? Ai, gente, Vai fazer do quê? Isso que eu fico pensando, fazer do quê?
Eu acho que o terceiro vai ser só para alguém que queira ainda fazer e que perdeu algum. Porque talvez repita, né, o conteúdo. Pois é. Ai, tomara que não precise. Ai, gente. Não É muito cansativo. É cansativo, né? Meu Eu sempre Deus. faço de terça. Eu não consegui, agora eu peguei de quinta. Quinta eu já não tenho mais voz para falar. Muito cansativo durante a semana. Eu acho que no começo da semana é melhor mesmo, eu nunca fiz. Eu também, sempre na quinta. Eu sempre faço de terça. Agora que eu peguei na quinta, porque eu não consegui antes. E daí na terça você já se livra no começo da semana. Já fico livre. É melhor. E eu saio da escola às 5h30. Daí até chega na hora de fazer, né? Em cima, né? O tempo de arrumar o computador. Bem isso. No horário de almoço eu já deixo meio no jeito já. Senão não dá tempo. Tá chegando, vez. Também já ó o horário. Olha lá. Olha lá. Ó. Chegou aí a Geise. Chegando. Ô, Geise, aquele link, quando sair da sala, ele vai sumir, não vai? O que é para a gente vou deixar esse link, se vocês quiserem salvar ele aí, vocês já podem salvar, mas eu vou deixar para vocês depois, tá? Porque é o link que vocês têm que inserir. Pode ficar tranquilos, tá bom? Gente, eu já vi que vocês terminaram aí, né? Tranquilos, já estão... Eles já estão voltando. Aí, ó, já estão voltando todo mundo. Sendo abduzido. Esse é o verdadeiro abduzir mesmo. Não tem escolha. Tem que voltar ou voltar. Eu estou falando alguma coisa. Onde é que eu estou agora? Mas eu vi ali que, de forma geral, vocês conseguiram completar bem ali, né, as partes. Muito bem. Eu não vou socializar, eu ia socializar pelo menos o de uma equipe que terminou, mas eu não vou socializar porque a gente vai fazer agora o diário formativo, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, aqui com a minha tela. Todo mundo voltou, gente? Estão todos aqui, né? Beleza. Eu vou compartilhar com vocês, então, o meu Classroom aqui. Deixa eu só... Cadê ele? Opa, deixa eu voltar aqui no nosso... Turma. Vou compartilhar o Classroom e vocês já vão fazendo junto comigo, se vocês conseguirem, porque é bem rapidinho para preencher o nosso diário formativo ali, que é o nosso outro momento. O diário formativo ele começou nessa aula e a partir de hoje ele é onde a gente vai colocar as nossas percepções aí do que a gente tem trabalhado. Sônia, pode falar? Não, é isso que eu queria perguntar, que daí a gente abre o nosso aqui e já vai preenchendo, né? Isso, não precisa fazer cópia, é só clicar ali no nome de vocês. Eu já vou até mostrar aqui como que faz. Entrou no Classroom de vocês, gente, da turma L, o Décio, você vai entrar da turma D, tá? Aí vocês clicam aqui, ó, em atividades, e vocês vão ter aqui, ó, atividade avaliativa. Tem a atividade avaliativa 1, que é o diário formativo, e a 2, que é o relato de implementação, que também vocês só vão clicar e preencher, tá? Na atividade avaliativa 1, vocês vão dar um clique, vai aparecer para vocês aí o nome de vocês no diário. O meu aqui aparece modelo porque eu que enviei para vocês, tá? Quando vocês clicarem, então já vai abrir o modelo de vocês, que é esse modelo aqui. Já está carregando aí para vocês. Bom, o de vocês não vai ser modelo, o meu é modelo. O de vocês podem clicar aqui e apagar a palavra modelo, tá? Deixa só diário formativo, tá bom? Porque ele não é um modelo, já é o diário que vocês vão entregar aí para mim. Tirou o modelo dali, nós vamos para o slide 2. Ó, o 1, 2, é o slide de baixo.
vocês vão preencher aqui, ó, o nome de vocês, tá? O grupo que vocês estavam. Então, olha só. Célia, Sônia, Simone, Isalba, Gislaine e Márcia. É do grupo 1, 6º ano. Tânia, Evangeline, Cleonice e Luciana, grupo 2, 7º ano. Francar, Silvana, Lília e Jane, grupo 3, 8º e 9º, porque o 8º e 9º tá junto. Regiane, Sinoe e Vera, grupo 4, que é o ensino médio, tá? Vocês vão colocar qual é o grupo de vocês, colocou ali qual é o grupo de vocês, reunião 6 e a data de hoje. Agora sim, ó, inserir uma imagem que represente o aprendizado desta aula. Então, a gente falou do nosso plano ali de animação, falamos de engajamento, terminamos o nosso plano de animação. Então, qual seria a imagem que vocês poderiam colocar ali, tá? Vocês podem escolher uma imagem que vocês acham que vai representar esse momento. Eu vou pegar uma aqui, qualquer, só para colocar aqui. Eu até fui buscar lá no Google, tá? Então, eu copiei lá do Google, ó, e já colei a minha imagem aqui. Link da atividade. Olha lá, qual foi a atividade que nós fizemos hoje? Não foi o plano de ação? Então, o link do plano de ação, vocês vão colocar aqui, porque foi a atividade de hoje, ó. Então, eu vou colocar aqui o botão direito, colar. E no final, se vocês não têm ele aí, eu vou colocar de novo no chat ali para vocês, tá? Esse é o link aí do plano que vocês estavam fazendo agora há pouco. Antes eu pensava, então vou colocar aqui, que antes eu pensava que era difícil fazer o plano. Gente, não precisa ser longo do jeito que eu estou escrevendo aqui, não. Eu nem estou colocando acento, ó. Difícil fazer o plano de animação. Agora eu penso que é muito interessante. Isso aqui é só algo aleatório que eu coloquei. Então, antes eu pensava sobre a aula de hoje, do plano de animação, que a gente falou ali, você pensava o quê? E agora você pensa o quê? Pode ser palavrinhas ali, não precisa ser algo nada longo, tá? Fez isso, vocês já terminaram o diário formativo de hoje. Ok? Todo mundo conseguiu? Quem conseguiu já pode dar joia aí para mim. Joinha, 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 que já conseguiu aí. Isso. Enquanto vocês vão terminando aí, eu preciso colocar aqui para vocês o nosso... Deixa eu só colocar aqui assim, peraí. Eu preciso colocar aqui para vocês o link do nosso Contribua Conosco, do formulário Contribua Conosco. Se vocês observarem lá no Classroom, no material de hoje, eu já deixei o link do Contribua Conosco lá também, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, aí vocês podem estar preenchendo ali, já agora no finalzinho da reunião, porque é uma avaliação dessa reunião de hoje. Então, vocês vão avaliar essa reunião de hoje. Então, o link do Contribua Conosco também já está ali no chat para vocês. Bom, gente, a gente indica para vocês a leitura do Lenovo. Tem uma aluna nossa de terça-feira que postou o livro em PDF. Então, se vocês quiserem depois aí, a gente vê como que fica essa leitura, mas a gente indica para vocês, porque é um livro muito bacana, tem muitas ideias ali para a gente, tá? E por hoje a gente fica por aqui. Um beijo, um queijo para cada um de vocês. Todo mundo conseguiu fazer o diário? Certinho? Quem não conseguiu, depois pede um help para mim lá, tá bom? E o Contribua? O Contribua também coloquei ali, Fran Carlos, no chat. Não apareceu para mim. Não? Deixa eu colocar novamente. Vou colocar agora depois do que a Sinoe escreveu ali. Vê se apareceu.
no chat aí do Meet. Certo? Agora sim, obrigado. Nada. Daí, vocês podem preencher o Contribua também. Ficamos por aqui, que já está no finalzinho aí, e eu já tenho que entrar na outra reunião. Beijo, queijo para vocês e até a semana que vem. Coração para vocês também, que vocês estão aí já, né, contribuindo aí nas reações. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Não esqueça de me Tchau, adicionar tchau. no grupo pelo Fê. Tá, Gi? Pode deixar. A Gi, coitado. Manda um recadinho lá também no meu particular, tá? Tá bom. Deixa eu já parar aqui a nossa gravação e já vou pular de turma. Tchau, tchau. Tchau.